Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Empresarial. Vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo dessa disciplina, que é o nome empresarial. E aí eu já começo dizendo para vocês que nome empresarial é o elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresária. Guardem bem isso. Nome empresarial é o elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresária. É importante saber disso daí, porque mais para frente, ainda nessa aula aqui, nós vamos trazer aí mais ou menos a definição de marca e a gente vai ver que existe diferença do que vem a ser marca e do que vem a ser nome empresarial. Então, nome empresarial, mais uma vez, é o elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresária. Nome empresarial é gênero. É um gênero do qual biparte-se duas espécies. Então, a gente tem o nome empresarial enquanto firma ou enquanto denominação. A firma ela pode ser uma firma individual ou uma firma social, também chamada firma social de razão social. Então, o nome empresarial é um gênero do qual a gente extrai duas espécies, firma ou denominação. A firma pode ser uma firma individual ou uma firma social, também chamada de razão social. Em relação ao nome empresarial firma, e mais especificamente a firma individual, é o nome empresarial dado ao empresário individual. Então, aquele que exerce atividade empresária de forma individual, ele terá, enquanto nome empresarial, possivelmente ali, uma firma individual. E aí a gente precisa saber o que deve conter nessa firma individual. E aí a gente vai dizer para vocês que a firma individual, ela obrigatoriamente deve ter ali o nome do empresário. Obrigatoriamente, a firma individual deve conter o nome do empresário. Seja esse nome apenas o prenome, seja o nome completo, seja o nome dele abreviado com apenas algum dos sobrenomes ali. Já já vou dar alguns exemplos para vocês para ficar mais claro, mas guardem isso. Obrigatoriamente, na firma individual, deve conter o nome do empresário, da pessoa física. E facultativamente, ou seja, de forma facultativa, poderá ter algum elemento de identificação ali do ramo de atividade desse empresário individual. Percebam que estamos falando aqui especificamente de firma individual, que a gente viu, é uma das espécies de firma, a outra é a firma social, a razão social, e, mais de forma imediata, é uma das espécies de nome empresarial. A gente está falando nome empresarial, firma, firma individual. A firma individual é aquela aplicada para o empresário que exerce atividade empresária de forma individual. Essa firma individual obrigatoriamente deve conter o nome do empresário, da pessoa física, e facultativamente, além desse nome, pode conter também algum elemento de identificação do ramo de atividade desse empresário individual. Então, por exemplo, vamos imaginar o senhor Antônio da Silva. Antônio da Silva é um empresário individual. Como que vai ser a firma? Como que vai ser o nome empresarial dele, aquele que constará lá no contrato social? O nome dele, Antônio da Silva, poderia ter como nome empresarial dessa empresa Antônio da Silva. Ou poderia ser A. da Silva, ou A. Silva. Enfim, esse obrigatoriamente deverá constar no seu nome empresarial, ou seja, o seu nome enquanto pessoa física. E aí eu dizia que nessa mesma firma individual, facultativamente poderá ser acrescido ao nome do empresário ali, o nome da pessoa física, facultativamente poderia ser acrescido um ramo de atividade ali, designado pelo qual ele exerce a sua atividade. Então, por exemplo, vamos imaginar que a empresa individual do Antônio da Silva seja uma distribuidora de bebidas. Como que poderia ser formado esse nome empresarial desse empresário, ou seja, como poderia ser a firma individual dele? A firma individual poderia ser Antônio da Silva, distribuidora de bebidas. Ou A. da Silva, distribuidora de bebidas. Esse distribuidora de bebidas é o elemento que identifica o ramo de atividade dele. Como eu disse anteriormente, facultativamente poderá constar esse ramo de atividade no nome empresarial.
mas não é obrigatório ele fazer constar esse ramo de atividade. O que é obrigatório, mais uma vez, é o nome dele enquanto pessoa física que deve constar ali no nome empresarial, ok? Por outro lado, a gente tem, ainda falando de firma, a firma social, que é muito conhecida como razão social. A firma social ela tem a mesma lógica da firma individual, a diferença é que a firma social se aplica para sociedades empresárias, para aquelas atividades empresárias exercidas ali por 2 ou mais sócios. Então vamos imaginar que a gente tem na sociedade empresária o sócio Antônio da Silva e o sócio João de Souza. Então a gente tem Antônio da Silva e João de Souza. Como que vai funcionar o nome empresarial aí quando se tratar de firma social? É a mesma lógica. Obrigatoriamente deve conter o nome dos empresários, no caso aqui dos sócios, e facultativamente poderá constar o ramo de atividade que esses sócios exercem. Então, vamos dar o primeiro exemplo. Uma razão social trazendo apenas o nome do sócio seria Antônio da Silva e João de Souza. Este já seria um nome empresarial válido. Esses nomes dos sócios obrigatoriamente devem constar no nome empresarial. E aí a mesma lógica, facultativamente o ramo de atividade que eles exercem. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja uma empresa ali de comércio de alimentos. Como que seria o nome empresarial? Poderia ser Antônio da Silva e João de Souza, comércio de alimentos. Esse comércio de alimentos está designando o ramo de atividade que eles exercem. Esse facultativamente poderá fazer parte do nome empresarial, mas não é obrigatório. Outro detalhe aqui que eu quero mencionar, vamos imaginar que essa sociedade empresária ela seja formada por diversos sócios. 5 sócios, 10 sócios, 15 sócios. Não existe limite de sócios numa sociedade empresária. Como que funcionaria nesse caso o nome empresarial? Deve constar o nome de todos os sócios? Aí o legislador diz o seguinte, ó, nas hipóteses em que a gente tiver mais de 2 sócios, não precisa necessariamente trazer o nome empresarial com o nome de todos os sócios. Pensou se a gente tivesse que colocar o nome de 10 sócios ali no nome empresarial? Ficaria um pouco estranho, né? Então, nesses casos, vamos imaginar que seria o Antônio da Silva, o João de Souza e mais 3 sócios. Nesse caso, o nome empresarial poderia ser assim, ó, Antônio da Silva e João de Souza, e aí acrescentar a expressão CIA, que significa companhia, ou escrever companhia. Esse CIA, esse companhia, ao final, e aqui deve ser ao final do nome empresarial, ele traz essa ideia aí de que existem mais sócios. Isso daqui o legislador aceita. Então, nas hipóteses que a gente tiver uma sociedade empresária com mais de 2 sócios, será possível ter essa expressão CIA ou companhia ao final dos nomes ali dos sócios que tiverem na linha de frente ali do nome empresarial. O que não pode ter, em hipótese alguma, essa expressão CIA ou companhia no início do nome empresarial. Porque aí a gente vai ver que quando essa expressão CIA ou companhia está no início do nome empresarial, a gente está falando das sociedades anônimas. É um tipo de sociedade empresária que são aquelas sociedades formadas por acionistas, que se for de capital aberto, comercializa suas ações em bolsa de valores, se for de capital fechado, não comercializa em bolsa de valores. Então, a expressão CIA no início do nome empresarial só é possível em sociedades anônimas. Se não for sociedade anônima, esse nome deve vir ao final. Mais para frente no nosso curso a gente vai estudar direito societário e aí a gente vai falar de todas as sociedades, empresárias, não empresárias, enfim, a gente vai aprofundar nisso. Mas nesse momento, guardem, a gente quer tratar de uma sociedade empresária que tem vários sócios que não seja uma sociedade anônima, pode constar ali a expressão CIA. Aqui, ainda falando dessa firma social, dessa razão social, vamos imaginar que seja uma sociedade empresária com 5 sócios. A gente pode colocar Antônio da Silva e João de Souza e, ao invés da gente colocar já no final aqui a expressão CIA, a gente pode colocar o ramo de atividade que eles exercem, então comércio de alimentos e CIA.
Ou Antônio da Silva e João de Souza e Cia, comércio de alimentos. Isso é possível também. Ok, pessoal? Então, para a gente fechar essa parte aqui inicial, nome empresarial é o elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresária. Ele é um gênero que tem como espécie a firma e a denominação. A firma pode ser uma firma individual ou pode ser uma firma social, também chamada de razão social. Tanto na firma individual quanto na firma social, obrigatoriamente deverá constar no nome empresarial o nome dos empresários, dos sócios, e facultativamente, acrescido a esse nome das pessoas físicas, o ramo de atividade que aquela firma exerce. Ok? A outra espécie de nome empresarial que a gente comentou é a denominação. E a denominação é o inverso da firma, seja ela individual, seja ela social. Na denominação, obrigatoriamente, o que a gente deve ter constando no nome empresarial é o ramo de atividade exercido por aquela empresa. E, facultativamente, acrescido o nome do sócio ou do empresário. Então, perceba, obrigatoriamente a gente deve ter o ramo de atividade exercido por aquela empresa. E, facultativamente, o nome do empresário ou dos sócios ali que formam essa sociedade empresária. Perceba que é o inverso. Então, como seria uma denominação, que é um nome empresarial, nos termos da lei? Nos termos da lei, obrigatoriamente deveria constar o ramo de atividade. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo lá da distribuidora de bebidas. Então, a gente poderia colocar o nome empresarial, distribuidora de bebidas Sol Azul, para ficar um nome bem diferente aí. Distribuidora de bebidas Sol Azul. Já pensou um Sol Azul? Então, chamaria atenção o nome dessa distribuidora de bebidas. Perceba que está designando ali o ramo de atividade e também eu posso colocar um elemento de identificação próprio ali, que é esse nome aqui, que depois eu posso usar, inclusive, esse nome no nome fantasia. Já a gente vai falar o que vem a ser também. E aí, perceba que eu posso também acrescer, e aqui esse poderá, traz a ideia de faculdade, ou seja, facultativo eu acrescer o nome dos sócios. Então, distribuidora de bebidas Sol Azul, Antônio da Silva e João de Souza. Poderia ser formado nome empresarial na forma de denominação desse jeito aqui que eu estou trazendo para vocês. Ok, pessoal? Enfim, então nome empresarial é isso, compõe essas duas espécies. Outro ponto que a gente tem que destacar aqui, que título de estabelecimento, que também é conhecido como nome fantasia, ele não é nome empresarial. São coisas diferentes. Nome empresarial, essas duas espécies que eu comentei agora há pouco. Título de estabelecimento ou nome de fantasia é outra coisa que não é nome empresarial. É um erro achar que o nome empresarial é o título do estabelecimento. É um nome fantasia, aquele nome que vai lá na fachada das empresas que a gente conhece. É um supermercado Pão de Açúcar, um supermercado Extra, Casas Bahia, por exemplo. Tudo isso daí é um nome, aliás, é o título de estabelecimento. É um nome fantasia, que não é necessariamente nome empresarial. Nome empresarial a gente já disse o que é, ok? Então, guardem isso daí também. Pessoal, existe uma questão em relação ao nome empresarial que ele goza de proteção. E o nome empresarial, que pode ser uma firma, pode ser uma denominação, ele não aceita homônimos naquela mesma circunscrição em que ele está registrado. E essa circunscrição é no âmbito estadual. A gente já comentou que nos estados da federação e também no Distrito Federal existem cada um deles uma junta comercial. Portanto, quando você faz o registro da sua empresa, você faz esse registro lá na junta comercial. E quando você faz o registro na junta, no momento que é registrado o seu nome empresarial, ele ganha status de exclusividade. Não poderá haver no âmbito de todo aquele estado nenhuma outra empresa com o mesmo nome empresarial. Não confundam, título de estabelecimento é uma coisa, nome empresarial é outra. Pode ter várias empresas com o mesmo título de estabelecimento, mas o que não pode ter
são várias empresas com o mesmo nome empresarial. Essa regra do direito empresarial é um pouco diferente do direito civil, onde a gente tem lá para as pessoas naturais a possibilidade de haver homônimos. Quantos Antônios da Silva não existe no Brasil? Agora, dentro do direito empresarial não existe possibilidade de homônimos em relação a empresas no âmbito da mesma circunscrição estadual. E aí percebam que essa proteção empresarial é no âmbito apenas daquele estado onde a sua empresa está registrada. Aí vocês podem me questionar, e se eu quiser ter a proteção em todos os estados da federação? Ou em mais de um estado desse nome empresarial? Se eu não quiser que nenhuma outra empresa tenha o mesmo nome empresarial meu em todo o território nacional. Aí deve-se fazer a verbação nesse nome empresarial e o registro em cada um dos estados. Então você teria que ir nas juntas comerciais de cada um dos estados e registrar aquele seu nome empresarial. E aí, em cada um desses estados que você tivesse registro, você teria exclusividade no uso do nome empresarial. Ok, pessoal? Então, isso daí é importante a gente saber em relação a essa proteção do nome empresarial. Pois bem, vamos caminhar um pouco mais para frente aqui. Vamos agora diferenciar nome empresarial de título de estabelecimento, a gente já deu uma noção inicial aqui, de marca. Então, são três coisas diferentes. Nome empresarial, no início da minha fala, eu dizia que é o elemento de identificação do produto, do empresário ou da sociedade empresária. Nome empresarial é o elemento de identificação do empresário ou da sociedade empresária. Qual que é a diferença de nome empresarial para marca? Marca é o elemento de identificação de um produto ou de um serviço. Não é o que identifica o empresário ou a sociedade empresária. O que identifica o empresário ou a sociedade empresária é o nome empresarial. Marca identifica o produto ou o serviço. A marca é regida por uma lei de 96, que é a Lei 9.279. Quando você quer registrar uma marca, você não registra na junta comercial. Você registra lá no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, ali você registra a sua marca. E o que é interessante para a marca é que a marca goza de proteção em todo o território nacional. Uma vez que você registra sua marca, só pode, em todo o território nacional, haver naquele seu ramo de atividade uma única empresa que é a sua com aquela marca. Por isso que a gente vê em algumas empresas, alguns logomarcas ali, aquele símbolo, um R com uma arroba em volta dele, ou seja, com um círculo em volta do R. Aquilo lá é o símbolo de marca registrada. A gente sabe que aquela marca lá, ou trademark, só tem aquela como única e exclusiva marca no âmbito do território nacional. Lembrando que essa proteção se dá em relação àquele ramo de atividade. A gente vai aprofundar em marca mais para frente, numa aula onde a gente trabalha a questão de patente, de invenção, de modelo de utilidade e de marca, onde a gente estuda especificamente essa Lei 9.279. Mas nesse momento já é importante vocês saberem que é diferente o nome empresarial de marca. E a gente já viu que também título de estabelecimento ou nome fantasia é diferente de nome empresarial. Mas e aí? Como que eu faço então para proteger o meu título de estabelecimento, o meu nome fantasia, que não tem proteção? Eu dizia agora há pouco que o que tem proteção no âmbito estadual é o nome empresarial, mas o nome fantasia não goza de proteção. O que as grandes empresas ou até as médias empresas fazem? Elas colocam o mesmo nome fantasia como o nome seu de marca, sua marca. Então, a partir do momento que elas registram a marca, elas usam essa marca como nome fantasia da sua empresa. Por isso que a gente tem as Casas Bahia, por exemplo. Casas Bahia, essa marca é registrada. E ela usa essa marca como os nomes fantasias dos seus estabelecimentos. Aqueles nomes que vai na fachada das suas lojas. Aí eu tenho a proteção, não especificamente do nome fantasia, mas da marca, que por extensão acaba protegendo o nome fantasia. Guardem bem isso, que isso daí é bastante importante a gente entender, pessoal. Vamos só avançar um pouquinho mais aqui, tem algo que eu quero falar para vocês,
que é a questão de dois princípios importantíssimos aí em relação ao estudo do nome empresarial. Esses dois princípios é o princípio da veracidade e o princípio da novidade. Acompanhem comigo no material e vocês vão ver que o princípio da veracidade está lá estabelecido, assim como o princípio da novidade. Essa ideia que eu falei que tem que ser um único nome empresarial no âmbito de toda a circunscrição estadual, decorre do princípio da novidade. O princípio da novidade que impõe que você deve ter um único nome ali, e se você quiser registrar um nome empresarial, não pode se confundir com um nome empresarial que já existe, tá? Então, por isso que existe o princípio da novidade, tem que ser um nome novo, não existente ali no ramo de atividade. Então, por isso que a gente tem a possibilidade, em relação às firmas, de ser acrescido o ramo de atividade. Tá? Possibilidade de flexibilização, você pode usar um nome completo, um nome abreviado, para não ter também homônimos, ok? E o princípio da veracidade, pessoal, ele vai impor que o nome empresarial, que vai trazer lá obrigatoriamente em relação à firma, o nome do empresário ou dos sócios, o princípio da veracidade impõe que o nome utilizado na sociedade empresária, no caso de empresário também, em relação ao nome empresarial, deve ser um nome verídico em relação à pessoa física que está utilizando. Então, por exemplo, meu nome é Marcos Túlio, eu não posso utilizar numa empresa o nome Antônio da Silva, designando a mim. Ou seja, o meu nome, enquanto pessoa física, ele deve constar lá no nome empresarial de forma real, sob pena de violar esse princípio aí da veracidade. Beleza, pessoal? Dele também decorre a ideia que é o seguinte, ó, vamos imaginar que eu tinha uma sociedade empresária com 2 sócios. Um sócio, vamos imaginar 3 sócios. Um desses 3 sócios vem a falecer. E aí? O nome dos 3 sócios constava lá no nome empresarial. Em homenagem ao princípio da veracidade, para ser algo fiel, verídico, no momento que falece um dos sócios, esse nome dele constava aqui no nome empresarial deve ser extraído, sob pena de violar o princípio da veracidade, ok? Existe uma exceção a essa regra, onde não precisará retirar o nome, em caso de sociedades anônimas, se constar lá no nome empresarial da sociedade anônima, ali, por exemplo, o nome de um acionista ou mesmo do fundador daquela empresa, ou uma pessoa que contribuiu de forma ali a contribuir com o êxito dessa empresa. Então, por uma questão de homenagem, mesmo que essa pessoa já tenha falecido ou não faça parte mesmo do quadro societário, poderá manter o nome dessa pessoa que está sendo homenageada aqui, mas só é cabível em caso de sociedades anônimas. Outros tipos de sociedades não admitem essa hipótese. E para a gente fechar essa aula de hoje, existia uma divergência em relação a considerar o nome empresarial um direito de personalidade. E aí a gente tem uma redação lá do artigo 52 do Código Civil dizendo que as sociedades empresárias, as pessoas jurídicas, mais especificamente, se estende os direitos de personalidade. Então a gente tem, enquanto direito de personalidade, o direito ao nome, o direito à voz, que são coisas intransferíveis, inalienáveis, imprescritíveis. Quando a gente estuda lá essas questões aí, direito de personalidade, direito civil, essas mesmas inerências a gente aplica aqui ao nome empresarial. Certo? Por isso que a gente tem, por fim, aqui uma última regra importante, que é dizer que o nome empresarial não poderá ser alienado. Em aulas anteriores, a gente estudou o tema estabelecimento, e eu dizia que estabelecimento é um conjunto de bens corpóreos, pode ser imóveis, móveis, e incorpóreos. Aqui é a marca, é a patente, o nome empresarial, o ponto comercial. E eu dizia que é possível fazer a alienação desse estabelecimento. Porém, mesmo que o nome empresarial faça parte desse estabelecimento, como um bem incorpóreo, ele jamais poderá ser alienado. Então, a pessoa que está comprando uma empresa, ela vai ter que mudar
o nome empresarial. Não estou falando para mudar a marca, não estou falando para mudar o nome fantasia. Isso a gente viu que são coisas diferentes. Estou falando do nome empresarial. Então, guarde isso, o nome empresarial é inalienável segundo o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Era isso que eu tinha para conversar com vocês e nos próximos encontros a gente já vai estar falando de direito societário, das sociedades empresárias, das não empresárias, etc, etc. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.